Seja muito bem-vinda ao Peso Real. Eu sou Carol Cortez, nutricionista, e esse é um espaço para conversas que vão muito além da alimentação. Ao longo da minha profissão, eu descobri que toda mulher carrega um peso. Algumas carregam o peso da maternidade, outras carregam o peso da carreira. Algumas convivem com inseguranças, outras enfrentam dores que ninguém consegue enxergar. Mas existe uma coisa que todas têm em comum: a capacidade de recomeçar. Foi por isso que nasceu o Peso Real, para mostrar que por trás de cada mulher existe uma história que merece ser contada. E hoje eu tenho a alegria de receber uma mulher muito especial. A gente se conheceu na profissão, construímos uma amizade linda e são mais de 10 anos caminhando juntas. Eu acompanhei os sonhos nascerem, projetos dela também crescerem, desafios serem vencidos bravamente. E eu aprendi observando a força que ela tem. Ela é médica, dermatologista, fundadora da Clínica CKJ, que hoje é uma das maiores referências em dermatologia do nosso país e do mundo. É mãe de Catarina, empresária, líder e, acima de tudo, uma mulher que nunca permitiu que as maiores dores da vida apagassem a sua capacidade de seguir em frente. Keline, que alegria receber você, amiga. Seja muito bem-vinda ao Peso Real. Muito obrigada. Vou ter que me recompor aqui depois dessa apresentação. Muito obrigada pelo convite. É sempre especial estar caminhando ao seu lado. Então vamos começar. Eu tenho muitas perguntas, tá? Algumas perguntas são pessoais, outras perguntas, amigas, são perguntas de trabalho, tá? Eu sempre falo que o Peso Real, ele nasceu da necessidade de ter uma câmera vendo o que a gente estava conversando. Porque muitas vezes mais mulheres precisam acessar essa conversa. Então, são perguntas assim que algumas vão ter um pouco de cunho técnico e outras não. E essa leveza que a gente, como profissional, e eu me gabo de dizer isso, consegue trazer dentro do consultório. Então eu quero que você que está aqui em casa, sinta que está aqui com a gente. Então vamos lá começar. Então, amiga, você sempre foi magra, e eu lembro que você me procurou há mais ou menos uns 12 anos atrás, que foi quando a gente se conheceu. E o seu objetivo naquele tempo, você lembra? Porque você sempre foi magra. Então, eu sempre tive essa estética, né, essa composição corporal que nunca mudou desde a infância. Sempre gostei muito de esportes também, então eu sempre fui muito magrinha. E aí teve algumas fases na vida, isso aí depois dos 20 anos de idade, principalmente na faculdade, que o meu desejo era ganhar massa muscular. E aí naquela época eu já treinava, fazia musculação e tal, mas sempre tive muita dificuldade de ganhar massa muscular. E aí foi quando eu cheguei, né, até o seu consultório, com o desejo de fazer uma troca, né, tirar um pouquinho de gordura e principalmente ganho muscular, que sempre foi um grande desafio. Eu ficava brincando com você que eu dizia, eu só posso ter algum problema genético. Eu devo ter atrofia muscular. Meus músculos, eu treino e não conseguia. E aí foi quando começou a nossa história nutricional. Eu lembro que a gente fez um trabalho de ganho de massa muscular bem bonito, sabia? Lembro, inclusive um dia desse eu vi que tinha uma foto sua, depois eu lhe mando. No meu celular, que você não viu, que acho que eu devo ter mostrado depois, mas tava sua musculatura bem marcada. Eu vou mostrar, acho que eu vou botar até essa foto aqui. Sim, eu já tive o meu melhor momento corporal. E foi com Carolina Cortez acompanhando, né? Na época, eu não tinha tantas funções como eu tenho hoje, então eu conseguia focar mais na alimentação. Treino, eu até hoje estou conseguindo treinar bem, mas a alimentação realmente é um grande desafio para mim, a questão das proteínas. Eu já tive aquela fase de ser um pouco vegana, de ser um pouco vegetariana, não era tão adepta à carne, então eu já tive muitas fases alimentares, minha gente. E hoje eu estou numa fase que eu acho que eu estou mais equilibrada, né? Estou comendo um pouco mais de proteína, voltei a comer carne, mas ainda continuo na luta da massa muscular magra, mas estamos evoluindo. Você sabe que o processo digestivo da carne vermelha, não sei se vocês sabem, olha que interessante, é um processo que exige muito do nosso corpo, e pessoas mais magras têm menos enzima que digere a carne vermelha, tem menos pepsina.
Então devia ser, esse é o meu problema com a carne vermelha. Isso. E é interessante porque você tem que ter um nível de energia alto, né? Tanto para raciocínio, para demanda de trabalho, quanto para dar conta de Catarina, não é isso? E aí a gente tem que ter um processo digestivo legal. Eu lhe pergunto, hoje, como é que está esse processo digestivo? Então, eu costumo falar que uma hora, né, com uma hora o seu corpo, ele manifesta as suas emoções, né, seus desafios, suas dores e um estado emocional que você tenha passado ali. E hoje eu estou vivendo um pouco este momento. Eu digo, uma hora meu corpo ia explodir, implodir, enfim. E neste momento eu estou realmente tendo algumas alterações, intestinais principalmente. Eu descobri o tal do SIBO, que você pode explicar um pouquinho melhor. Algumas intolerâncias, à lactose principalmente, um pouquinho de intolerância ali ao glúten. Então eu estou tendo, neste momento, que reaprender como o meu corpo reage à alimentação. Eu espero que seja uma fase, minha gente, mas eu tô comendo um dobrado. Então, já tive a fase de estar com medo de comer, porque eu sabia o que aquilo ia causar, não sabia exatamente o que era, sabia que a alimentação, algumas estavam me causando muito mal, que é aquela distensão abdominal intensa, dor abdominal, né, um pouco de diarreia também, mas era principalmente a distensão, e também náuseas e vômitos, e tudo isso eu estou nesse processo, você sabe, você está acompanhando, de diagnosticar primeiramente e depois iniciar um tratamento bem mais rígido e rigoroso. Está sendo um desafio, mas venceremos. Você sabe que em algum momento realmente o nosso corpo ele manifesta algumas intolerâncias. Não são alergias, são intolerâncias. E a intolerância ela é muito mais difícil da gente conseguir identificar. Por quê? Porque a alergia é aquela coisa rápida. Por exemplo, a pessoa tem alergia a camarão, daqui a pouco a glote incha, né? A pessoa tem alergia a abacaxi, o olho incha ou fica coçando. Enfim, a alergia é aquela coisa que a gente consegue identificar com muito mais facilidade. A intolerância não, que é o que você tem. A intolerância é aquela coisa, mas eu sempre comi aquilo, por que eu estou tendo isso? E aí vem um ponto interessante, é a tal da consciência corporal e avaliação do próprio corpo e do que se come. E isso é importante você ter esse conhecimento sobre como o seu corpo reage aos alimentos. Não é um processo fácil, acontece com muita gente e junto com o nutricionista a gente consegue sim chegar a um denominador comum. E as emoções elas estão muito relacionadas ao nosso estômago. Não obstante, existe a expressão borboletas no estômago, que é quando a gente, quando é adolescente, tem algo, ou até criança na infância, inclusive agora na fase adulta, a gente tem uma emoção e a gente sente aquilo no estômago. Então existe uma relação muito direta. Sim, não falam que o intestino, ali, o gastrointestinal, hoje é o segundo cérebro, né? Eu tô passando por esse processo, mas está sendo um processo muito bom de autoconhecimento, que eu acho que tudo na vida acaba ali no autoconhecimento, né? De você se autoconhecer, saber o que lhe faz bem, o que não lhe faz, ser mais observador, né? Nesse mundo tão agitado que nós vivemos atualmente. Fica difícil você observar. Então, passar por esse processo de se observar mais, se olha mais, entende mais como o seu corpo está respondendo. Então, neste momento, eu estou passando por essa fase, mas que está me ajudando muito a aprender, né, a comer e aprender o que realmente funciona para mim, que eu sei que é muito individual. Para isso, existem os testes genéticos que você faz, né, que são, assim, divisores de água na vida das pessoas também. Se você não fez, eu oriento que faça esse teste genético. Você poderia explicar um pouquinho sobre esse teste genético? A primeira paciente, inclusive, a primeira entrevistada foi a dona dos testes genéticos que eu trouxe aqui, né, a gestora da empresa. E aí tá no terceiro episódio, que eu explico sobre bem legal, que eu explico sobre os testes genéticos, mas são testes que você consegue identificar quais alimentos você tem essa intolerância, sabe? Que às vezes é difícil no dia a dia, né? Que é aquilo que eu falei, às vezes, mas eu comia sempre isso, exemplo, tá, gente? Mas eu sempre tomei leite a minha vida inteira e agora eu com 40 anos estou com esse desconforto. Não pode ser do leite. Então tem muito esse processo de negação. Falando sobre esse trato digestório, me diga uma coisa, vamos falar sobre a relação não eixo cérebro-intestino, mas da relação intestino-pele. Existe essa relação na prática dermatológica, você consegue ver
Por quê? Porque eu, como nutricionista, eu consigo também melhorar a pele do paciente através do intestino. Aquele paciente que, por exemplo, emagreceu muito e sobrou pele. Então, existe, obviamente, o colágeno, né, que é uma molécula importante para a retração de pele, mas alguns probióticos. Como é que você vê isso como dermatologista? Então, a pele ela está muito relacionada também às emoções e também relacionada a todo o funcionamento interno, né, do nosso corpo. E algumas doenças, como por exemplo doença celíaca, tem muitas manifestações cutâneas associadas. A própria intolerância à lactose, em alguns casos, também pode ter manifestações cutâneas. Então existe sim uma correlação assim muito íntima. Tem uma complicação que acontece em algumas pessoas, por exemplo, que fazem ácido hialurônico, até na parte estética, para você ver como tem relação. E algumas pessoas, quando estão com o corpo muito inflamado, eles têm edemas, inchaços em regiões que foram injetadas ácido hialurônico. E uma das causas, assim, comuns é a própria intolerância à lactose. Então, a intolerância à lactose inflama muito o corpo de uma forma geral, e pode sim, né, dar essa reação que a gente chama, o ETIP, que é o edema tardio transitório ali. Então a relação ela é íntima e ela é também frequente. Entendi. Você percebe que alguns pacientes que estão na consulta, que estão em tratamento nutricional, quando eles fazem um procedimento estético, você percebe que existe um glow melhor na pele, digamos assim, uma resposta melhor aos tratamentos? Ótima pergunta, Carol. Assim, não existe nada comprovado, como por exemplo, uma dieta vegetariana ou uma dieta vegana. Isso vai lhe dar menos reações quando você faz um procedimento, por exemplo, você está falando da parte estética, né? Mas na prática, você sabe que eu percebo, eu observo, né, algumas relações, sim. Geralmente os pacientes têm menos hematomas, né, têm menos edemas, quando a alimentação ela é uma alimentação mais regrada, uma alimentação mais saudável, porque entra na questão do corpo não estar tão inflamado. Então, sim, tem uma relação, sim, também em procedimento estético. Sabe o que eu percebo? Que nós temos algumas pacientes em comum. E quando elas vão fazer procedimento estético mesmo, a gente coloca shot de limão com repolho, sabia? Não sabia. Normalmente 2 a 3 semanas antes. Por quê? O limão, ele tem vitamina C, que é precursora de um aminoácido limitante chamado hidroxiprolina. A hidroxiprolina ajuda na recuperação da pele, na produção de colágeno. Então, a vitamina C, óbvio, ela é tópica, é maravilhosa, mas ela de dentro para fora tem seu valor. Sem dúvidas, e ajuda também na regeneração, né, tecidual ali, recupera muito mais rápido, pós-procedimento também é mais rápido. Então, acho que a alimentação, como que eu vejo a alimentação? Tudo que você coloca, né, para dentro do seu corpo, ele é sagrado mesmo, é o combustível. Se você coloca um combustível danificado no seu carro, vai acontecer o quê? Né, ele vai dar pane, vai falhar. A mesma coisa acontece com a alimentação. Eu digo que adulto é igual a criança, a gente precisa dormir, porque se a gente não dormir, a gente não recupera, não regenera, e alimentar-se bem. Então, quando a criança está com fome, chora, ou quando come alguma coisa errada, vai adoecer, que é o nosso caso. Então, sono, alimentação, oração e exercício físico, é tudo, é sagrado e realmente precisa ser levado muito, muito a sério. É verdade. E tem que estar na nossa rotina, né? Para que a gente consiga fazer daquilo um hábito. E falando em rotina e hábito, como é que você faz com a sua dieta, com a sua alimentação no seu dia a dia? Porque você tem uma vida muito corrida, né? Você tem Catarina e tem a clínica também. Você pesa seu alimento? Eu queria entender como é que você conduz uma alimentação saudável dentro da rotina, sendo dona da CKJ e mãe de Catarina. Vamos para a expectativa e realidade, né? Bora. Vamos lá. Eu acho que para você ter uma alimentação, né, muito saudável, regrada, você precisa dedicar um tempo e uma energia. Então, vai muito do momento que você está vivendo. Eu passei anos, pelo menos os 4 últimos anos da minha vida, a alimentação tinha sido uma carta fora do baralho que eu tinha tirado. Esse aqui eu precisava
ter energia vital para apagar os incêndios, né, digamos assim. Então, a alimentação para mim era só sobrevivência, é o que tivesse mais fácil ali e o que eu conseguisse comer. Então, foram 4 anos assim. Graças a Deus eu não tenho tendência a engordar, então, ao contrário, eu emagreço, né? Qualquer ansiedade, preocupação ou alteração que eu tenho de humor, de emocional, eu emagreço, graças a Deus. Mas eu passei por muitos anos o alimento sendo só sobrevivência. Agora, como o meu corpo reclamou, porque eu sabia que essa hora ia chegar, não sabia onde seria, mas eu sabia que alguma manifestação eu teria. E aí veio no intestino, no gastrointestinal. E aí, neste momento, eu estou tendo que parar e dizer, agora eu preciso pegar uma energia, um tempo e me dedicar à alimentação. Então, nós estamos aí no processo de melhorar. Mas pesar, eu ainda não cheguei nesse nível, mas está comprada a balança. Você sabe que eu acho pesar a comida para quem tem uma rotina muito puxada, eu acho muito difícil. E aí é por isso que o slogan do peso real é porque nem todo peso precisa ser pesado, né? Fazendo também uma alusão à maternidade, que também não precisa ser pesada. A gente tem que ter uma certa leveza até nas birras das crianças. Ontem Daniel tava, eu ganhei, brigou com Dante, Daniel e Dante são os meus filhos gêmeos, né? Brigou com Dante, aí eu peguei Daniel, ele, mas eu ganhei. Estavam brincando de algum jogo, que até agora eu não sei qual foi. Aí eu peguei Daniel, ele ganhou. Aí eu olhei pro cara que tava cortando a grama da vizinha, eu disse, o senhor tá ouvindo? Ele ganhou, e ele morrendo de rir. Então a gente tem que trazer uma certa leveza, né? Então, realmente, nem todo peso precisa ser pesado. E esse episódio conta com o patrocínio da clínica CKJ, essa clínica linda que eu trabalho. Olha as imagens, como é bom, gente, receber vocês ali. Eu fico bem feliz e bem confortável de saber que vocês estão sendo recebidos por mim nessa estrutura maravilhosa. E esse episódio também conta com o patrocínio do Zoovo, esse ovo que é único do Brasil, livre de antibiótico e com a gema sem pigmentante, que isso é muito importante para a nossa saúde. Então vamos lá dar continuidade às nossas perguntas aqui, né? Me diga uma coisa, amiga, você não pesa a comida, mas você faz jejum hoje, você tem uma rotina alimentar, eu queria entender essa parte. Então eu estou com aquela dieta FODMAP, que são alimentos que produzem gases, né, intestinais e essa distensão toda, que são alguns alimentos que eu nem imaginava, como cebola, alho, algumas frutas também, que eu também não imaginava. Então, eu estou neste momento, e a lactose, né, que eu estou diminuindo. Eu não consigo tirar 100%, confesso, só por um tempo, por curto espaço de tempo, mas eu estou neste momento, conhecendo esses alimentos que são ricos em FODMAPs e que causam todas essas alterações, e que eu tenho certeza que tem muita gente por aí com esses sintomas, com esse diagnóstico que passa batido e é muito ruim, porque acaba baixando um pouco sua imunidade e também tira um pouco da sua energia. Em relação a jejum, jejum é algo que funciona muito para a minha genética, para o meu corpo, funciona muito. Já fiz muito jejum no passado, hoje eu faço menos, eu faço 1 a 2 vezes por semana. Pulo só o café, né? Você janta e aí vai para o almoço e também quebra o jejum com algo mais legal ali, proteico. Basicamente isso. Eu tento essa estratégia aí que você fala. Levar a vida leve, que eu acho que Carol, né, Cortez, ela tem esse dom de fazer a nutrição não ser algo pesado. Já temos tantos desafios no dia e a alimentação, ela não pode ser pesada, não pode ser mais um peso. E é muito importante o profissional que está ali lhe guiando, lhe ajudando, porque em alguns momentos, como por exemplo o meu caso, é algo necessário, não é opcional. Realmente tratamento e saúde. Você sente que no período que você está fazendo dieta, que você está com melhores escolhas alimentares, que você tem mais energia? Com certeza, sono, energia, você fica, né, seu corpo fica mais sequinho, é realmente transformador. Agora, o difícil é você manter ali toda a sua rotina, principalmente quando viaja. Quando eu viajo muito a trabalho, então nas viagens é um caos. Viagem, você volta ali na estaca zero, aí volta toda bichada de novo, aí vamos recomeçar.
E aí é que eu acho que existe um ponto interessante da pessoa ter um plano alimentar e ter um acompanhamento com o nutricionista. Por quê? Porque quando você viaja e aí sai mais da rotina alimentar, algumas pessoas sentem, a maioria delas que está na rotina alimentar organizada, sente aquilo no corpo. Quando a pessoa, gente, volta, ela sabe que ela tem alguém para cuidar, ela tem alguém para dizer, olha, eu quero saber como é que eu tô, como é que tá o meu percentual de gordura. O que é que eu posso fazer agora para voltar onde eu estava? Porque aí tem um detalhe, a pessoa não volta à estaca zero. Ela volta ao ponto que ela estava, porque o corpo ele é muito fácil de adaptar com os alimentos corretos, com a estratégia correta. E eu digo muito uma coisa, como é bom a gente ser cuidado. Como é bom a gente saber que existe um nutricionista para chamar de seu, que você diz, não, agora eu vou voltar para a minha Nutri, e ela vai organizar e vai entender como é que eu estou. Isso faz muita diferença, sabe? Eu sinto muito isso. E eu sinto que o paciente como você, né, que tem essa rotina mais pesada de filho, de treino, de uma demanda de energia mais alta, porque você é sozinha para dar de conta, como diz o Matuto, dar de conta de Catarina, né? Então, a sua energia tem que estar em alta. Ter escolhas alimentares coerentes vão fazer a diferença. É impressionante. E você acredita que todas as entrevistadas até agora disseram sempre a mesma coisa. Carol, a minha demanda no trabalho, a minha demanda de energia, a minha demanda em casa, ela tem que estar boa, ela tem que estar alta. Porque a escolha do alimento, o alimento é o nosso combustível, né? Sim. Então é a nossa gasolina. A gente tem que estar com a gasolina em dia, com uma boa gasolina, para que a gente consiga ter energia suficiente. Você percebe realmente que essas escolhas alimentares elas são fundamentais para um raciocínio rápido no trabalho, tomada de decisões importantes e em casa? Ah, sem dúvidas. É um grande aliado na nossa vida. Principalmente nessa vida que nos exige ser multitarefas. É tomada de decisão o tempo todo, né, como empresária, assim, enfim. E aí você também tem que estar, né, no seu melhor ali, na sua melhor performance para o seu paciente. E aí você tem todos os seus afazeres domésticos que eu amo. Aí você tem o seu lado mãe, né, que dá trabalho, então você precisa ter energia. E ainda o lado mulher, porque a gente quer estar bonita, né, gente? A gente não quer estar feia, a gente quer estar bonita, quer estar bem cuidada, quer estar alto astral e tem sua vida social. Então, a alimentação acaba sendo literalmente a sua ferramenta energética. E tudo que você puder, né, fazer estrategicamente para você chegar no seu potencial máximo, eu acho que é muito, muito bem-vindo. E como você falou, sozinho na alimentação, minha gente, é difícil demais. É muito difícil. Então, realmente, a gente precisa de um aliado ali para estar nos orientando, nos guiando e nos dando aquele apoio emocional que, na minha opinião, é essencial. Amiga, eu queria agradecer muito, de verdade, viu, a sua presença aqui. Dizer que realmente é uma honra participar de toda a sua história, de ter ao meu lado uma grande amiga, sabe? É muito bom, sabe, gente? Às vezes eu tô trabalhando, mando um WhatsApp pra ela, e aí, amiga, tá livre? Ela sempre responde, livre nunca, né, querida? Mas gente, de nível. E eu tô aqui com um presentinho pra você. Eba! Eu vou deixar aqui uma das minhas comidas preferidas. Vamos deixar aqui, não vamos mexer muito com ele não, porque eu tenho um negócio pra contar do Zoo-Ovo, tá, gente? Não. Esse é o Zoo-Ovo, ele, como eu disse a vocês, ele não tem antibiótico na produção, e a gema, ela não é tão amarelona, alaranjada. Às vezes a gente abre um ovo, né, pra fazer, e tem aquela gema super laranja, e a gente pensa, nossa, esse aí é que é saudável. Na verdade, não. Aquilo tem pigmentante. Então, o Zoo-Ovo, ele é o único ovo do Brasil, livre de antibiótico, e eu sempre falo que ovo é a cara da mãe. Por quê? Porque uma mãe, gente, ela tem que estar na praticidade. E aí, fazer um ovo é muito fácil. Além de tudo isso, o ovo ele tem albumina, que é uma proteína importante para a nossa musculatura, importante para reduzir edema, e também tem vitamina A e colina, que ajuda no raciocínio. E eu sempre falo, você quer uma barra de proteína boa? Ovo cozido. Ovo cozido, gente, é a melhor barra de proteína do mundo, entendeu? Então é um alimento excelente para hipertrofia, excelente para o dia a dia, à base de muitas preparações. Então, com ovo você faz um bolo, você faz um quiche, você faz um soufflé. E aí, está aqui o meu presente para você. Para vocês terem... Quantos eu posso comer no dia?
tem essa pergunta, gente, quantos ovos eu posso comer por dia? Olha só, o nosso corpo, ele entende sobre a absorção de proteína, tá? Então, o cálculo, ele é feito com base na proteína, não é com base na proteína do ovo. Acredita? Então, assim, eu quero ganhar massa muscular. Existe um cálculo específico. Pois é. Antigamente se dizia, né? Você tem que comer de 3 a 4 ovos por dia. Ou então, o pobre do ovo já passou por tanta coisa, né? Tanta fase. Coitado. Vilão. Hoje é mocinho. Hoje a gente já foi preso, julgado, condenado. Hoje a gente sabe que o ovo realmente é o alimento mais completo do mundo. Em segundo lugar, porque em primeiro lugar está o leite materno. Acredita? E aí, por que não usar um ovo livre de antibiótico? Né? É uma segurança para a nossa saúde e para a saúde da nossa família. Mas em média, quantos ovos? Em média. Não tem isso, gente. Eu preciso saber quantos ovos desses eu vou comer por dia. Não tem isso. A gente precisa fazer o cálculo para entender quanto de proteína você pode comer por dia. E aí, olha que interessante. De acordo com o peso? É de acordo com o seu peso. Tá. Mas todo o cálculo de proteína é de acordo com o seu peso. Por quê? E essa quantidade de proteína, ela pode vir do ovo, do frango, do queijo, certo? Do queijo de cabra, no caso você não consome lácteos, né? Nem derivados. Então... Não lembrava, gente. Também é difícil lembrar da peculiaridade de todo mundo, né? Não, consumo pouco, né? Não posso, mas... Não posso. Pois eu não consigo viver sem... E aí não tem mais isso, tá? Quantos eu preciso comer no dia? E aí, amiga, mais uma vez, muito obrigada. Eu sei que sua vida é muito corrida, certo? Como eu disse a vocês, né? Às vezes a amiga tá livre, ela é um pouco livre, mas eu sei que eu tenho um apoio ali dentro, eu sei que eu tenho uma grande amiga ali na CKJ. Vocês que me acompanham, né, sabem que a CKJ é uma apoiadora aqui do Peso Real, né, que é de mulher para mulher, mulheres reais para mulheres reais. As minhas pacientes, algumas são contempladas com o booster energético da CKJ, mas eu ia entregar a ela algo que já fazia parte da rotina dela, que é o booster energético. E eu quis presentear com outra coisa. Também. E assim, usou ovo, gente, sem brincadeira. É um ovo excelente. Você encontra aqui no link abaixo para falar com o Charles, que é o diretor comercial. Infelizmente, ainda não estamos nos supermercados, tá? Estamos ainda para entrar, mas por enquanto o contato é com o Charles através do link aqui embaixo do YouTube, tá? Obrigada, amiga! Obrigada. Amiga, muito obrigada por confiar em mim durante todos esses anos, por dividir a sua história com tanta verdade. E obrigada a você que esteve aqui com a gente em mais um episódio. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe com outra mulher. Talvez ela também precise ouvir que saúde não é perfeição, é constância, é decisão. Eu sou Carol Cortez e espero você no próximo episódio, porque nem todo peso precisa ser pesado.